Vinícius Carvalho, nosso convidado especial aqui no programa Comunicação Executiva, criado e desenvolvido pelo Instituto Passadori. Eu sou o Reinaldo Passadori, com muita satisfação, levando sempre informações úteis para você, para que você reflita, pense e tire conclusões e aproveite para a sua vida prática, sua vida profissional, informações que surgem, fluem aqui do nosso programa. E Vinícius Carvalho, deputado federal, no seu segundo mandato, fazendo todo um trabalho junto aos consumidores, toda uma trajetória bem sucedida, tem origem em campos, em meios de comunicação, foi presidente, foi pessoa com grande responsabilidade na TV Record e outras emissoras de rádio e televisão, enfim, uma pessoa do mundo. E claro, utilizando todo o seu potencial em prol agora da comunidade, da sociedade, da civilização brasileira. E vemos hoje um problema muito sério, e vamos reservar o segundo bloco para falar sobre defesa do consumidor, educação atual e também a crise econômica e política que estamos vivendo, infelizmente, em nosso país. E, aliás, muito séria. Sim. Não é, deputado? É verdade, sem sombra de dúvida. Essa crise que hoje estamos enfrentando, ela não é de agora. A percepção que eu tenho, e pela experiência política que nós temos, ela veio sendo maquiada pelos números há muito tempo. Mas chega uma hora que não dá para poder enganar por muito tempo. É verdade. E aí está o resultado, Reinaldo. Infelizmente, é isso que nós estamos passando, toda a sociedade está passando e todo empresariado também está passando. O que me intriga, claro que creio que intrigue também a tantos outros internautas que estão aí nos assistindo, como é que pôde, como é que deu para, como você falou, enganar, como é que deu para ludibriar, me parece a palavra certa, com tantas falcatruas. Sempre se ouve assim, olha, tem lá, alguém está levando alguma coisa, mas me parece que o pessoal que está aí exagerou na dose. Fez, não que devamos assim, perdoar quem tenha feito, porque penso assim, qualquer ato ilícito nesse sistema, ligado a quem serve a população, sim, deve ter penas muito elevadas e muito altas, e até para servir de exemplo, para inibir mesmo, porque afinal de contas é o povo que está sendo assistido por essas pessoas, como é o caso do senhor, que tem lá todo um trabalho para representar dignamente uma certa comunidade. Uhum. Como é que pode imaginar que uma pessoa que está lá tendo acesso aos dinheiros dos impostos tire proveito para si próprio e em detrimento a tantos problemas que temos na nossa sociedade, educação, doenças em relação à saúde, em relação à segurança e tantos outros problemas que temos? Então, mais efetivamente, o que o senhor tem feito em relação a tantos problemas que estamos observando em relação à corrupção, em relação a tanta liberdade, a tanto protecionismo de pessoas que estão, de alguma maneira, se beneficiando também pelo próprio poder para que as pessoas fiquem impunes? A bem da verdade, Reinaldo, e amigos que estão nos acompanhando nesta programação, nós temos que observar bem a questão do direito à ampla defesa. Isso tem que ser respeitado, por mais quente que seja a notícia, por mais contundente aos nossos olhos que seja a informação que se apresente, mas todos têm esse direito de contradizer e também de se defender. Sempre. Claro. Né? O calor da coisa, muitas vezes, ainda mais na política, faz com que tenha-se a impressão que todos da política são iguais. Uhum. Não. Isso é um ledo engano. O problema é que muitos pagam por poucos que fazem. Exatamente. Mas desses poucos que roubaram, que fazem, que fizeram lá as suas corrupções, claro que tem direito à defesa, mas na medida que também são pegos no flagrante, que são pessoas que, de fato, fizeram comprovadamente, fizeram o que não deveriam ter feito, devem ser devidamente penalizadas também. Sem dúvida. E não protegidas e, de uma maneira... Não pode existir corporativismo. Por quê? A instituição Câmara dos Deputados, a instituição Presidência da República, a instituição Supremo Tribunal Federal, é maior do que qualquer um dos seus membros. Uhum. Então, independentemente de qual seja o setor que a pessoa esteja ocupando, ela não pode ter a proteção como se fosse maior do que a sua instituição. Uhum. Penso eu, naquela casa, na Câmara dos Deputados, posso falar por ela, pela Câmara, porque estou lá, nós não comungamos, a maioria não comunga com a prática, né, que nós temos observado de outros. Tanto
que no Conselho de Ética, quando é colocado para poder ser apurado, é investigado e apurado mesmo. Tivemos casos recentes de deputados que perderam o mandato, né, no final do mandato passado, que estão hoje sendo investigados, processados e até presos. Estão presos. Mas isso tudo é um processo. Sim. Em que aqueles que se evidencia, se comprova, esses têm ali colocado sobre ele o peso da responsabilidade, a meu ver, deveria ser dobrado. Porque o político, ser político para mim, é assumir um sacerdócio. Fazer política é um sacerdócio. Se eu quisesse qualquer outro tipo de atuação, eu faria outra coisa na vida. Mas a partir do momento que o político ele aceita a responsabilidade de representar o povo e cuidar das coisas públicas, nós não podemos fazê-lo, Reinaldo, como se fosse nossa. A responsabilidade é muito maior. Eu tenho mais responsabilidade com as coisas dos outros que estão sobre a minha posse do que com as minhas próprias. Então, é desta forma que eu entendo a política e vejo a política. E nós temos trabalhado nesse viés, o PRB, o partido do qual faço parte, ele tem trabalhado nesse viés e nós não temos, até o dia de hoje, nenhum dos nossos parlamentares envolvidos em qualquer tipo de escândalo de corrupção. Permita-me, só faço uma ressalva com relação ao caso de uma prefeita que saiu no noticiário há poucos dias, a respeito de um envolvimento dela com desvio de recurso, né, da prefeitura. Imediatamente sendo divulgado, a nossa executiva nacional, por intermédio do presidente nacional Marcos Pereira, né, deu uma nota comunicando a sumária expulsão desta prefeita. Não faz mais parte dos quadros do PRB. Porque nós temos um pilar. Primeiro, 3 pilares, basicamente, do PRB. Esse partido que eu faço parte, e por isso que eu estou nele. Primeiro, comprometimento com as coisas públicas. Segundo, fidelidade partidária. Tem que ter a fidelidade partidária para que o partido ele possa crescer e alcançar o objetivo que é trazer uma melhor qualidade de vida para a nossa população. E terceiro pilar, que é o fato do parlamentar ter direito a pretensões pessoais na política, desde que essas pretensões sejam lícitas. Então é o direito dele querer galgar outros espaços. Dentro dessa estrutura, Vinícius, muito obrigado pela sua explanação. E a gente fica assim sabe, aquela esperança de que novamente essa classe passe a ser valorizada. Sim. Por pessoas que parece que em algum momento parece a sensação que nos dá, a população sofrendo tanto aí em função de impostos, depois tem a CPMF que está aí para ser aprovada ou não, e a população sofrida, tá aí com tantas dificuldades, e acreditar mesmo nos políticos, porque uma certa classe que tem o poder praticamente atrapalha todo o processo. E claro que as pessoas passam a não acreditar nos políticos de uma maneira geral. Claro, pessoas bem intencionadas e que fazem um trabalho digno, um trabalho ético, um trabalho sincero e honesto em todos os segmentos. Mas como ali fica muito evidente, então se faz uma propaganda mesmo que em função das próprias necessidades das pessoas, que são as que padecem dessa situação. E como o seu trabalho é focado na defesa do consumidor, obviamente vai em contraponto em relação a tudo que está acontecendo de negativo, infelizmente, para a nossa população. Agora, em relação a um dos trabalhos que o senhor tem desenvolvido, em relação à internet, em relação a compartilhamento dos endereços de IP, tem um protocolo em relação à versão 4 que faz com que várias pessoas tenham compartilhamento dos mesmos endereços. Como é que é isso? Porque essa me parece uma notícia importante para você ouvir e prestar atenção e tomar todo o cuidado. E o seu trabalho em relação a isso? Como vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, nós chamamos para uma audiência pública semana passada, no dia 30, próximo passado. Agência Anatel, chamamos o Ministério da Justiça, representantes das empresas de telecomunicação e também advogados ligados à área da internet e focado no marco civil da internet. Para minha surpresa, a informação que tivemos por alguns advogados e também na audiência anterior na Comissão de Ciência e Tecnologia, o Ministério Público trouxe uma denúncia, o Ministério Público Federal, de que o endereço IP, o protocolo de internet, versão 4, que existe
e até 2014 está saturada, ou seja, não se poderia mais vender nenhum tipo de dispositivo móvel para a internet, porque não existe mais disponibilidade do protocolo de internet, versão 4, o endereço IP 4. Não existe mais. Qual foi a solução que eles encontraram, Reinaldo? E amigos que estão nos acompanhando? Foi compartilhar este endereço IP. Ou seja, o meu dispositivo, ele está compartilhado com 132 pessoas. Olha só. Então, e qual o risco disso? O que isso gera para quem está conectado nesse dispositivo 4? E qual o risco que isso pode gerar para as pessoas? E olha, uma informação que ainda não sei se ganhou a grande mídia, eu sinceramente não conhecia, fiquei sabendo agora há pouco, por isso que acho que isso deve merecer a sua atenção em relação a isso. Saiu inclusive na semana passada, mesmo na quinta-feira, saiu no Jornal da Câmara. As pessoas podem acessar o Jornal da Câmara, pegar retroativamente, lógico, ao dia 1º de outubro, informações melhor sobre essa audiência pública. É como se você compartilhasse o seu CPF. É próprio, intransferível. A partir do momento que você compartilha com outras pessoas, ele pode usar o seu CPF para qualquer tipo de prática. E aqueles que cometem qualquer ato ilegal, está vinculando você por conta do seu CPF. Assim também, esse protocolo, esse endereço IP, o IPv4, né, versão 4, ele ao ser compartilhado, por exemplo, o nosso dispositivo, se alguém usar o seu dispositivo, usar o meu dispositivo que está compartilhado com 130 pessoas... Corre os riscos de serem penalizados também. Se essa pessoa cometer um ilícito, no processo de investigação, vai chegar até você. Olha só. Até comprovar que você não tem culpa, você tem que contratar advogados. Tinha um advogado na audiência pública me explicando qual seria o passo que uma pessoa comum, que está sendo vítima desta prática, deveria tomar para se proteger. Ele estava dando a explicação jurídica, só na explicação eu já estava ficando indignado, porque eu estava imaginando, Reinaldo, o quanto tempo a pessoa ia perder. Tempo e dinheiro, e dinheiro, imagina. Tudo, né? Pensou que absurdo. E fora a execração pública, se for o caso, por exemplo, em voga, a questão da pedofilia. Se alguém dentro daquele endereço IP tem a prática de pedofilia, o seu endereço IP está ligado. Olha, é uma notícia que merece atenção, Imagina. merece investigação para que você esteja protegido. Nós temos muitos assuntos para tratar e nós vamos escolher alguns, porque temos apenas 5 minutos para concluir o nosso programa. Então, sobre educação, deputado. Educação é um problema sério que temos no nosso país. Tantos problemas há em relação a professores, em relação, claro, muitas pessoas muito bem intencionadas, muito trabalho magnífico, também como político, professor, é aquele abnegado, aquele sacerdote, mas nem sempre devidamente valorizado. As escolas, com muitas boas intenções, mas nem sempre devidamente com as condições de oferecer à população o melhor ensino possível. E o que o senhor tem feito nesse sentido? Reinaldo e amigos, a profissão de professor deveria ser, a meu ver, a mais remunerada do nosso país. Não estou falando por demagogia, e respeitada também, respeitada. não só remunerada. Não é? Lembro-me que a primeira professora que eu tive na década de 70 foi a tia Maria. Quem nunca teve uma tia Maria? Eu tenho lá a professora Celeste, da minha infância. Né? Imagine, o respeito, a reverência. O que a tia Maria falava e levava o bilhetinho para casa era lei dentro de casa. Nós tivemos semana passada um julgado de uma mãe que processou um professor, porque o professor, o que ele fez? Ao ver o filho desta mãe usando o telefone celular dentro de sala de aula para poder ouvir música durante a aula, ela processou o professor. Meu Deus. O juiz, graças a Deus, com a grande sabedoria que ele tem, ele não condenou o professor e, pelo contrário, ainda chamou a atenção da mãe no processo. Porque se ele prima pela formação intelectual do filho para poder tirá-lo daquele limbo, né, aquele limbo que do não saber, da ignorância intelectual. Esse é um caso. Agora, quantos há problemas de alunos irreverentes agredindo professores, sim, atacando professores e sem penalidade, até muitas vezes... Desculpe-me, eu criei um projeto de lei agora, né, recente,
que agrava a pena para o caso de agressão contra professores, né, em razão da função, seja por parte de alunos, ainda que menor de idade, a sua penação vai ser agravada, lógico, à luz do ECA, propriamente dito, mas os pais também, que cometerem qualquer ato de agressão física, verbal, seja lá o tipo de agressão contra o professor, em razão da sua prática, da sua função, vai ser apenado também. É uma forma, não é a solução, mas nós temos que buscar meios para poder proteger estes profissionais abnegados que formam a nossa sociedade. Então é isso que nós temos procurado fazer, Reinaldo, lá em Brasília, com relação a essa classe que nós respeitamos, reconhecemos e lutamos para que tenha o seu devido valor. Bom, nós percebemos aqui do comprometimento do deputado federal Vinícius Carvalho, porque eu imagino assim, o trabalho de uma pessoa que também dedica a sua vida para ser um deputado federal, um político, qualquer que seja a escala na qual atua, a grande responsabilidade em fazer com que o mundo seja melhor através do seu esforço, prestando serviço. É um prestador de serviço, um político. E não o contrário, as pessoas prestam serviço para um político. Me parece que essa é a primeira consciência do papel de quem assume essa responsabilidade para servir a comunidade que o elegeu. Para isso que existe a eleição. E agora, como é que se pode, então, pressupor que uma pessoa que não tem educação, que não tem a formação, possa ter a noção e a consciência de escolher as pessoas adequadas para que possam representá-los de forma adequada? Então, nós sabemos que muita coisa precisa ser feita ainda daqui para frente, com um pouco mais de consciência das pessoas, com um pouco mais de formação e educação, para que tenhamos pessoas que nos representem e que estejam comprometidas, de fato, com a comunidade, como é o caso que o senhor faz todo um trabalho junto enfim, prestação de serviços relacionados à defesa do consumidor e tantos outros projetos efetivos que têm sempre essa intenção. Então, tem os minutinhos finais aqui para as suas considerações, 1 minuto para que a sua fala final. Dê um recado aqui aos nossos internautas, depois peço que deixe também o seu telefone e o contato, porque as pessoas que queiram saber um pouco mais sobre o seu trabalho tenham facilidade e acesso a você. Obrigado, Reinaldo. É um prazer enorme nós estamos aqui ocupando esse espaço e levar para você quem é o Vinícius Carvalho. Uma pessoa como você, simples, do povo, mas que hoje ocupa uma responsabilidade e um cargo muito importante, representá-lo no Congresso Nacional. Eu gosto de trabalhar dessa forma e ser a voz das pessoas que me elegeram. Por isso nós temos atuado de forma contundente, procurando ouvir a voz de quem está na ponta. Para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, visite o nosso site. É simples, viniciuscarvalho.com.br. Ali dentro no site você vai ter, inclusive, o lugar para você se cadastrar e você receber todos os nossos informativos de atuação parlamentar. Inclusive com o nosso endereço do e-mail, que é a melhor forma que temos para manter contato com você. Eu costumo dizer, Reinaldo, que o telefone, muitas vezes, ao darmos o telefone para a pessoa e a pessoa nos liga, ela quer ser atendida. Claro. E a pior coisa que existe é você ligar para alguém e não conseguir falar. De repente, a pessoa está em algum compromisso que não pode atender naquele momento. Mas liga de volta, liga depois. Né? Exatamente. Por isso que eu opto pelo e-mail. Porque o e-mail, deputado@viniciuscarvalho.com.br. Vai ler, está lá, está registrado. Não tem exatamente. Como. E eu vou responder imediatamente após eu ter acesso àquele e-mail. Seja de manhã, de tarde, de madrugada. Porque eu mesmo gosto de responder esses e-mails. Então, a forma que você tem de estar nos acompanhando, logicamente pelo nosso site, e também pelo próprio Facebook, que é Vinícius Carvalho Oficial. No mais, foi um prazer enorme estar aqui compartilhando desse momento com você, nessa programação que é uma referência para nós através da web. Muito obrigado. Muito agradecido, deputado federal Vinícius Carvalho, nos dando aqui o prazer da sua entrevista e que trouxe informações certamente preciosas para você. Lembrando que esse programa vai ficar disponibilizado em nosso site, que é o www.passadori.com.br, para que você possa compartilhar com quem seja lá do seu interesse. Muito agradecido, deputado. Eu que agradeço. E para você ficar aí um abraço e até o próximo programa. Até lá.